Uma coisa muito curiosa da cultura popular que nós temos hoje, especialmente na produção literária e também no cinema, é aquilo que se chama de sequências, não é? Se escreve um livro e esse livro é bem recebido pelos leitores, você pode ter certeza que dali a pouco vem um livro na sequência. E os filmes também são assim. A indústria cinematográfica hoje praticamente já trabalha com essa possibilidade de fazer 1, 2, 3, 4 sequências, e às vezes sequências quase que intermináveis. É só conseguir um blockbuster e você tem certeza que isso vai ocorrer. Isso é tão comum hoje em dia que nós nem nos damos conta em que houve um tempo que não era assim. Antes se produzia um filme, era aquele filme, era um livro, era aquele livro. Na década de 70, especialmente a indústria cinematográfica passou a fazer isso porque percebeu o crescimento e o desejo das pessoas por verem aquelas histórias amadas serem um pouquinho ampliadas, expandidas. Então, por exemplo, God the Father, o poderoso chefão, quem assistiu? Alguns. Bom, está disponível aí, deve ter até no YouTube de graça, na década de 70. Então, aquele filme acabou produzindo uma sequência. Depois teve um outro fenômeno de bilheteria chamado Jaws, o tubarão. Lembra o tubarão? Quem assistiu? Olha, já mais gente, veio a sequência do tubarão. E esse aqui eu tenho certeza que a maioria vai levantar a mão. Vamos ver. Está pronto? Rocky, o lutador. Olha aí, até agora estão criando novas maneiras de fazer a sequência de Rocky. Veja, por que eles produzem isso? Bom, tirando o lado do interesse de mercado, de divulgação de literatura e de filmes, existe uma demanda no coração das pessoas que é saber o que aconteceu com aquele personagem. O que aconteceu naquela história? Qual foi o desfecho? Aquela história que eu gostei tanto de ouvir, o que aconteceu com ela? E quando vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós nos deparamos com uma sequência. A sequência da história de Jonas, o profeta reticente, o profeta desobediente. E a sequência dessa história aconteceu mais ou menos 150 anos depois. É o livro de Naum. Nesse livro nós encontramos o que será que aconteceu com Nínive. O que aconteceu com Nínive depois daquele arrependimento extraordinário e que recebeu a graça e a misericórdia de Deus. E aí eles se emendaram, eles se tornaram gente boa, boa praça. O que aconteceu com Nínive? Bem, apesar do livro de Naum, que significa consolador, confortador, ser uma sequência, existem contrastes agudos entre os dois livros. O primeiro contraste que você já pode rapidamente imaginar é esse. O livro de Jonas, nós temos um profeta reticente e desobediente. No livro de Naum, embora não sabemos muito a respeito dele, nem mesmo com precisão onde era a sua cidade de origem, alguns presumem que é aquele lugar que Jesus visitou tantas vezes, chamado de Cafarnaum, o vilarejo de Naum, talvez fosse ali. Naum é o profeta obediente, enquanto Jonas é o profeta desobediente. No livro de Jonas, nós temos uma nação, uma cidade grande que se arrepende, mas no livro de Naum nós temos uma nação rebelde, que não aceita a mensagem de Deus. No primeiro livro nós temos a ênfase, por exemplo, em Deus controlando os fenômenos da natureza. Na sequência nós temos Deus controlando a história, os povos, os reinos. No primeiro livro, o Jonas é salvo nas águas. No segundo, a destruição começa pelas águas. No primeiro livro, a ênfase está num grande peixe. Todo mundo falou em Jonas, já pensa num grande peixe. Em Naum, é a grande e acachapante destruição que vem sobre Nínive. Para termos uma visão geral desse livro, nós podemos considerar algumas coisas que brevemente faremos nessa manhã. Primeiro, o caráter de Deus nos é apresentado. Segundo, o castigo
de Deus para aquela nação é anunciado. Terceiro, o castigo é descrito. E quarto, o castigo é devido, ou seja, há uma razão porque Deus faz vir a sua justiça sobre aquele povo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Naum, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Caráter de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Uma pequena pausa. Só esse versículo é contra a cultura. A gente não escuta isso hoje, e por isso que a voz de um profeta é tão importante. Nós normalmente ouvimos que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é gentil, que Ele é um cavalheiro, e tudo isso é verdade. Mas o caráter de Deus tem mais equilíbrio nos seus atributos do que isso. Senão a gente cria um Deus meio penso. Quando eu era garoto a gente fazia pipa. Nunca fui muito bom em fazer pipa. Papagaio, quadro. Como é que é mesmo? Lá no sul tem outro nome, né? Pandorga, esse é o meu favorito. Nunca fui bom de fazer uma pandorga, porque sempre ficava penso, não estava medido direito. O caráter de Deus não é penso, é perfeito, é equilibrado. Ele ama, mas ama sempre com justiça. Aliás, não existe amor verdadeiro sem justiça. Mas só essas palavras são suficientes para chocar, para fazer as pessoas pararem em silêncio e considerar: um Deus que se ira, um Deus que se vinga, Deus que faz vir a vingança. Algumas pessoas no Novo Testamento tiveram tanta dificuldade. Por exemplo, Marcion olhava e dizia: eu não consigo conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, e decidiu abandonar o Antigo Testamento. Mas Jesus, nos diz o apóstolo João, Ele é a explicação de Deus. Ele nos ajuda a entender, pelas lentes, pela vida de Jesus, como Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Vamos em frente. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o caminho nas tormentas e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Observe, por favor, que a primeira coisa que podemos considerar sobre o caráter de Deus, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, e depois os outros pontos nós vamos mais ligeiro. Considere que o profeta, todos os profetas, eles recebiam uma revelação especial de Deus. Eles não carregavam uma mensagem que era deles, eles eram apenas porta-voz de Deus. Eu não estou aqui nessa manhã, por exemplo, para trazer uma mensagem minha. Porque se fosse, eu escolheria um texto mais simpático. Eu não começaria logo com um texto que fala de um Deus que se ira, que aplica justiça e que se vinga. Mas eu, como um pregador, sou escravo da palavra de Deus revelada. E o profeta, com exceção os falsos profetas, eram escravos da revelação de Deus, que se dava por algumas maneiras. A revelação de Deus podia vir por um sonho, quando o profeta estava dormindo. A revelação de Deus podia vir por meio de uma visão, enquanto o profeta estava acordado. A revelação de Deus poderia vir por uma intuição, um sentimento dentro do coração dele que o inclinava a anunciar a mensagem. A palavra de Deus poderia vir, a revelação, audivelmente para o profeta. Seja como for, quando nós lemos aqui, logo no início de Naum, no primeiro versículo, que é a visão de Deus que foi entregue a ele. Quer dizer que o profeta não enxerga exaustivamente todas as coisas.
O profeta não sabe de todas as coisas. Ele depende totalmente da revelação do Deus que todas as coisas vê, do Deus que enxerga tudo. E na teologia nós temos uma palavra para isso: onisciência. É o Deus que sabe e que conhece todas as coisas. O Deus a que nós servimos, o Deus que nós cantamos e adoramos nessa manhã, é esse Deus. O que nos causa tanta ansiedade é o medo do futuro, e muitas vezes um medo irreal, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou na próxima semana. Esse tempo tão doido que nós estamos vivendo, nenhum de nós previu isso. Me pegou de surpresa, talvez pegou você de surpresa, mas não pegou o nosso Deus de surpresa. E o que quer que venha lá adiante, e essa é a nossa esperança e segurança, jamais pegará o nosso Senhor de surpresa. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E então nós vemos que Ele é justo, zeloso, vingador. Quer dizer que Deus é o governante moral da existência humana. Deus é aquele que estabelece os parâmetros até onde podemos ir, onde não devemos ir, e um dia todos nós, todos os seres humanos, nós prestaremos contas ao nosso Criador. Nós estaremos diante dEle, para que Ele avalie o que fizemos e como respondemos à revelação que Ele nos proporcionou. Deus é justo, e um dia Ele vingará a rebelião dos homens. Veja, não é uma vingança qualquer, rasa, mas de um Deus que perfeita e equilibradamente exerce justiça e juízo. Veja, nenhum de nós desejaria um Deus meramente bonachão. Não. Você já sofreu alguma injustiça na sua vida? Já sofreu alguma injustiça na sua vida? Quando nós sofremos injustiças, e algumas vezes os juízes humanos são incapazes de fazer valer o que é justo, nós dependemos totalmente desse Deus justo para fazer valer justiça sobre nossas vidas, se não agora, na eternidade. E é disso que o profeta fala. Mas veja o versículo 3: o Senhor demora a irar-se, Ele é longânimo, Ele tem um ânimo longo. Deus é paciente. É por isso que as pessoas confundem, porque especialmente quando nós somos mais novos e nós fazemos alguma coisa errada e nós aprendemos com os nossos pais: olha, se você fizer algo errado, o papai do céu não gosta, hein? Olha, o papai do céu vai fazer alguma coisa. Aí a primeira vez que você faz aquele negócio errado, você fica esperando que vai cair um raio na sua cabeça naquela hora, e aí você faz, espera aí, não veio o raio. E aí, só, quer saber? Não vai acontecer nada, não vai ter uma consequência é isso que eu estou fazendo. E o risco é que passamos a perpetuar aquilo que está torto na nossa vida, porque interpretamos a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, como se Deus fosse um bonachão que não se importa quando não fazemos aquilo que é certo. Ele diz: Deus é paciente, é tardio em irar-se. Mas note, o fato de Deus ser tardio em irar-se não quer dizer que Deus seja incapaz de irar-se. E Deus deu todas as oportunidades para Nínive, todas, mas chegou um momento que o cálice transbordou. Se nós estamos do lado daqueles que estão continuamente ofendendo a Deus, e cada um de nós sabe como o Espírito de Cristo está nos sensibilizando, coração e mente, se nós estamos enfileirados com aqueles que estão se rebelando com a palavra de Deus, secretamente fazendo o que é errado, escondidamente fazendo aquilo que Deus não aprova, lembre-se, Deus tudo sabe. Os olhos de Deus enxergam tudo, cada canto secreto da nossa vida, Ele enxerga, Ele sabe. Se nós estamos lá, é hora de correr para a sua graça e para a sua bondade, se ainda não fomos atingidos pelo raio, porque não devemos confundir a longanimidade, a paciência de Deus, com a incapacidade dele se irar. Versículo 7:
complementa essa ideia. O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza, Ele é um refúgio. Veja, o profeta tem total certeza que o fato de Deus se irar, aplicar a sua justiça, de punir aqueles que são impenitentes, não é porque Deus é mau, é o contrário, é porque Deus é bom, porque ninguém que seja injusto pode ser verdadeiramente bom, e porque Deus é bom, Deus é justo. Mas veja que beleza, como ele descreve isso. Ele descreve que em Deus, eu e você temos uma fortaleza, um refúgio. A palavra refúgio aparece na Bíblia pelo menos 88 vezes, principalmente nos Salmos. Davi vivia fugindo e encontrando algum refúgio. Jó, ele chega a descrever na sua linguagem poética que alguns homens, quando tempestades torrenciais vinham sobre a sua vida, que eles se agarravam em alguma rocha, encontrando nessa rocha um refúgio. O salmista, lá no Salmo 104, versículo 18, fala dos coelhos, pequenos roedores que encontram nas rochas o seu refúgio. O Senhor é bom e é uma fortaleza, é o refúgio que você precisa. Se você precisa de refúgio e proteção, corra para o Senhor. Era isso que o profeta está dizendo, porque se de um lado os assírios, representados aqui por Nínive, eles estavam se tornando, e nesse momento eles estão no ápice do seu poder, era uma potência enorme, inexpugnável, como diziam os estudiosos. Eles ao mesmo tempo não se importavam com o que Deus pensava dos seus desmandos, enquanto deixavam um rastro de injustiça, de sangue, de abuso. Do outro lado você tem uma pequena tribo composta por mais um juntado da outra, que eram os judeus, Judá e Benjamim. A maior tribo era Judá, Reino do Sul, chamado de judeus, completamente carentes da graça e da proteção de Deus, porque não tinham recursos a essa altura para enfrentar pessoas tão poderosas como os ninivitas. Mas eles tinham uma certeza: o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é o refúgio. Já foi injustiçado alguma vez? Já foram vítimas da injustiça de alguém, de pessoas poderosas? Corra para o Senhor. Todas as vezes que você sentir que está sendo vítima de injustiça, corra para o Senhor. Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio que nós precisamos. O Senhor é bom. Bom, disso nós nos deparamos então com o castigo que é decretado sobre Nínive. Depois ele vai apresentar quem é o justo juiz de toda a terra, quem é o justo juiz moral sobre tudo e sobre todos. Ele descreve que o castigo deles está decretado. Veja só no versículo 1, sentença contra Nínive. Sentença contra Nínive. É interessante que a palavra usada aqui, massá, para sentença, é traduzida em algumas Bíblias por palavra contra Nínive, mas literalmente essa expressão significa carregar um fardo, um pacote. A minha esposa, que manda saudação inclusive, ela é quase sócia do Mercado Livre. Ela só não é sócia do Mercado Livre porque quem paga o commodity lá sou eu. Mas o pessoal já conhece a minha casa. Quando eles batem lá, eles já dizem assim: oi Leandro, tem pacote para você. Não é para mim, é para a Julie. Mas o pacote, o conteúdo está direcionado a mim. A palavra massá, que é usada aqui no texto, é isso, é um fardo, é um pacote. E aqui não é do Mercado Livre não, do justo juiz de toda a terra. O profeta está dizendo: eu estou trazendo aqui um pacote para Nínive. E o pacote de Nínive é um pacote do juízo divino. Os homens, meus queridos, escapam muitas vezes das maldades que praticam, às vezes nos ferem. Eu já fui ferido na vida. Escapam. As leis humanas são imperfeitas. Com tecnicalidades, os homens conseguem manobrar as leis humanas e continuarem perpetuando as suas injustiças com tecnicalidade. Mas quando Deus pronuncia a sua sentença, quando Ele manda entregar o pacote àqueles que são injustos. Repete aí o que você falou, Vivaldo. Isso.
O texto descreve quem vai poder levantar 2 vezes contra o Senhor. Uma história muito interessante que aconteceu na Suprema Corte norte-americana por volta de 1800 e Rui Barbosa. Horace Gray era um dos juízes, e quando ele atuava ainda numa instância menor, ele viu um homem que escapou da condenação, da sentença condenatória, por manipular, juntamente com seu advogado, esses aspectos técnicos da lei. E ele disse o seguinte: eu sei que você é culpado, você sabe que você é culpado, e eu quero que você se lembre disso. Um dia você estará diante de um juiz melhor, mais sábio, e lá você será tratado de acordo com a justiça, não de acordo com a lei dos homens. Dependendo do lado da moeda que nós nos encontramos, saber que a justiça de Deus vem é a certeza de livramento. Para Judá, que agora considera ser penitente, que considera correr para Deus como sua proteção, que considera buscar em Deus misericórdia, a condenação dos injustos assírios era um livramento. Nós só temos que ter certeza de que lado da moeda nós estamos. Se nós estamos do lado da moeda da injustiça, da manipulação, do engano, da mentira, da traição, nós precisamos rapidamente correr para o Senhor. Larga isso, abandona isso, deixa essa vida, corre para o Senhor, volte para o Senhor, clame pela misericórdia do Senhor. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é grande em generosidade. Agora, se nós estamos do lado da moeda, daqueles que estão sofrendo injustiças, e pode sofrer injustiça no casamento, no trabalho, dedicado e é maltratado, explorado. Pode ser explorado numa relação de negócios, o outro lado malandramente explora. Existem tantas áreas nesse mundo caído que nós podemos estar sofrendo injustiças, acusações indevidas. Bem, se nós estamos do lado dos injustiçados, descanse o seu coração, o Senhor é o seu juiz. Isso é uma garantia tão maravilhosa, que assim como o juízo de Nínive chegou em 612 a.C., o juízo sobre os injustos chegará também sobre eles um dia. Então você, não fique mais amargo tentando pagar de volta o mal que te fizeram. Sabia que algumas vezes nós estamos assim, alguém nos fez um mal, e nós queremos pagar de volta aquele mal. Nós queremos dar o troco, nós queremos devolver aquela maldade, e aquilo, meus queridos, vai nos deformando, vai envenenando o nosso coração e a nossa alma. Nós vamos perdendo a alegria da vida, porque a gente quer punir o outro. Não é esse o seu papel é confiar no Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o onisciente, que tem o poder sobre todas as nações e sobre toda a natureza, que um dia fará justiça. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, para você não ficar tentando se vingar, isso só vai poluir a sua própria vida. Como dizia um hino antigo que ficou muito popular: segura na mão de Deus e vai. O castigo é descrito, capítulo 2, versículos 3 ao 6. Importante lembrar, Naum anunciou isso 50 anos antes de acontecer. Veja a visão dele, 50 anos. Nesse momento que ele está dizendo isso, Nínive é uma cidade poderosa, grande, fortalecida, em ascensão. Mas ele está anunciando, veja o que ele diz: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho, apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído.
Os estudiosos dizem que Nínive tinha muralhas de 30 metros de altura. 30 metros de altura. Que tinha ao seu redor, ao redor da cidade, um fosso que tinha 20 metros de profundidade e 50 metros de largura. Dizem os estudiosos que Nínive estava tão aparelhada internamente que poderia suportar o sítio de um exército adversário por pelo menos 20 anos. Imagine isso. Eles acreditavam que nada nem ninguém poderia levá-los ao pó. Mas com Deus não se brinca. Com a justiça de Deus não se brinca. E veja que interessante que o texto nos fala de como o profeta enxergou até a cor do uniforme dos adversários que viriam mais tarde, os babilônios. Ele enxergou até que as rodas teriam nos seus eixos lâminas que passariam destruindo tudo. Ele profetizou, ele viu que haveria uma enchente e que essa enchente derrubaria a muralha deles. E o que nos diz a história? Que exatamente 612 antes de Cristo houve uma enchente no rio Tigre, inundou de tal maneira que fez com que uma parte daquela muralha ruísse. Não foi muito grande, mas foi o suficiente para que o exército babilônico entrasse por ali e levasse Nínive ao pó. Impressionante. Veja só, capítulo 3, versículo 11. Também tu, Nínive, serás embriagada, e nota, te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Te esconderás. Você sabe que desde a sua destruição, ninguém encontrava mais Nínive? Eles só foram recuperar, numa escavação arqueológica, no ano de 1842. Porque quando Deus diz que algo vai acontecer, meus queridos, acontece. Pode demorar um pouco do nosso ponto de vista, mas acontece. Se Deus diz que vai julgar a tua causa, Ele vai julgar. Se Deus diz que Ele vai fazer valer a justiça dEle um dia, você pode confiar nisso. Ele vai fazer valer a sua justiça. E a pergunta que vem então, é claro, uma pergunta de retórica, mas eles mereciam o castigo? Então o castigo devido é apresentado no capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Cidade sanguinária, por onde passava Nínive e os habitantes de Nínive, ficava um rastro de sangue e de destruição. Se você continuar lendo, você vai ver que eles se envolveram com toda sorte de promiscuidade sexual, de prostituição e de idolatria. Em outras palavras, esse último capítulo afirmava que a justiça que Deus derramaria sobre eles era devida, era merecida. O Deus justo não deixa escapar o culpado. Provérbios capítulo 21, versículo 15 diz assim: quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Era essa a ideia. Judá, arrependido, dependente de Deus e da graça de Deus, poderia ficar tranquilo quando viesse a justiça divina. Seria motivo de alegria. Mas os rebeldes, impenitentes, falsos e hipócritas, deveriam tremer de medo diante da justiça que viria. Ao longo dos anos, meus queridos, nós vemos isso continuamente acontecendo. Justiça e livramento. Os assírios caíram pela justiça divina, eram poderosíssimos, ninguém imaginaria isso, mas eles caíram. Os babilônios depois começaram a cometer os mesmos erros, os mesmos demandos que aconteceu com os babilônios, caíram. Os medo-persas que vieram depois, vocês são brilhantes, isso mesmo. E depois deles, os gregos e os romanos caíram. E aquele povinho pequeno, até hoje, dependendo da graça de Deus, está aí. A igreja de Cristo perseguida ao longo dos anos,
milhares de anos já, por impérios poderosos. Alguns deles, para a gente saber quem é, nós temos que olhar na enciclopédia, no Google. Mas a igreja de Cristo continua aqui. Por quê? O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza, Ele conhece aqueles que nele se refugiam. O missionário Martin e Garcia Burham, eles foram presos nas Filipinas no ano de 2001, no mês de maio. E de novo, usando tecnicalidades legais, eles conseguiram condenar os 2 missionários por uma violação de direitos autorais. Um deles foi absolvido depois de 376 dias na prisão. Mas o outro, Garcia, que costumava dizer o seguinte: sirva o Senhor com alegria, sigamos assim por todos os lugares, vamos servi-lo sempre com alegria. Ele foi condenado à morte. Uma pergunta que dança na minha mente quando eu vejo isso é: como é que alguém sofrendo tamanha injustiça, porque ele não fez nenhum mal, ele não causou nenhum dano, pelo contrário, agora ele está preso e condenado, como ele podia continuar dizendo, vamos servir o Senhor com alegria? Como ele podia dizer isso? Era a certeza dele, de que o Senhor é o justo juiz de toda a terra. É a certeza daquele missionário, que o Senhor é a fortaleza, e que o Senhor é bom, e que o Senhor é o refúgio, que o Senhor é o nosso abrigo, e que eventualmente Ele fará a sua justiça. Durante esse nosso culto, pastor Matozinho nos convidou a interceder e orar, lá, por tudo que está acontecendo no Afeganistão. Não me importa o nome do poder maligno que ascenda sobre os frágeis e injustiçados. Um dia, o Senhor fará justiça e eles cairão. Eles cairão. Não importa a cidade, não importa o estado, não importa o lugar. Aqueles que se opõem ao Senhor cairão. Se você está aqui nessa manhã e você está enfrentando injustiças, você se sente injustiçado, não tente mais se vingar, não tente pagar o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Entregue ao Senhor as injustiças que você vem sofrendo, qualquer que seja. Entregue nas mãos do Senhor nessa manhã. E saia daqui com o coração repleto da doce presença do Senhor. Saia daqui nessa manhã, como disse esse missionário, vamos servir o Senhor com alegria. Não permita mais que as injustiças roubem a sua alegria. Vamos orar nesse momento. Em seguida, a